Olá, queridos. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Estamos aqui para juntos aprendermos, crescermos no conhecimento de Deus e da sua palavra. Vai ouvindo essa música aí enquanto algumas pessoas chegam. Convide, por favor, algumas pessoas para estarem com a gente agora. Manda um direct aí para algumas pessoas. Acione esses corações que de alguma forma comunica lá para o pessoal que te segue, que você segue e que nós estamos aqui. Coloca também o nome da tua cidade aí, por favor. Temos gente de Portugal. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Daqui a pouquinho o pastor Napoleão chega. A nossa live de oração hoje muda de horário, tá? Gente do Ceará, Caieiras, São Paulo, Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Nossa live de oração hoje será às 23h15. 23h15. Recanto das Emas, Rondonópolis, Rafael Jandeiro, Paraíba do Sul. Bem-vindos, Umuarama, no Paraná. Igreja Pastoreada Assembleia de Deus, pelo pastor Percy Fontoura, Itaperuna, Rio de Janeiro. Vamos lá. Quando o pastor Napoleão sinalizar aí, voltemos ao princípio. Deus abençoe, queridos. De vez em quando esse perfil posta alguma frase nossa. Deus abençoe. Pastor Joanito, quero falar com o senhor, viu? Um abraço, pastor Joanito. Lá na Flórida, pastor Roger, em Luxemburgo. 9 horas em Luxemburgo, deve ser agora o que? 1 da manhã, pastor Roger? Deixa eu aguardar aí o pastor Napoleão sinalizar. Quando ele sinalizar, eu já o chamo. Deixa eu ver aqui, sinalizar para ele. Avisar para ele aqui, tá? Pronto, o pastor Napoleão chegou. Bem-vindo, o violão tá ali encostado. Daqui a pouco a gente usa ele na live de oração, né? Maravilha, o pastor Napoleão chegou. Eu vou convidá-lo, tá bem? Obrigado, queridos, pelo carinho. Meu reverendo. Olá, pastor Josué. Paz do Senhor, tudo bom? Pai do Senhor, como é que está o senhor? Bem, graças a Deus, aqui nessa quarentena, né? Isso. Eu aqui e você aí, né? É verdade. O senhor não sabe a alegria de falar com o senhor, tá? O senhor não faz ideia. Muito obrigado, alegria, muito obrigado mesmo. Antes de cancelar os comentários, eu quero expressar aqui publicamente o que sempre expresso falando com o senhor pelo telefone, pelo WhatsApp ou quando a gente se encontra, do meu respeito por sua vida, por seu ministério, meu sentimento de honra por sua história. E eu estava ali pensando que eu e os pastores da minha geração crescemos ouvindo Deus através do Senhor, falando sobretudo desse contexto que nós vamos falar hoje, que é da escatologia. Mas eu quero expressar aqui, pastor Napoleão, meu grande respeito pelo senhor. Que Deus lhe abençoe ricamente e lhe faça viver longos anos. Obrigado, pastor José. Muito obrigado. Todo o meu coração eu lhe agradeço. E tenho as lembranças aqui, lá daquele estádio de futebol,
em Juazeiro. Juazeiro. Você era bem jovenzinho ainda. Eu tinha 14, 15 anos, né? Como era o nome do pastor? Manuel Marques, era? Pastor Manuel Marques. Já está com o Senhor, não é? Já está com o senhor. Partiu bem velhinho já, né? E Partiu velhinho, viveu bem, né? fez grandes congressos em Juazeiro e meu pai, na época, pastoreava numa cidadezinha chamada Rodelas, que fica na região de Paulo Afonso. E eu saí de Rodelas para ir a esse congresso em Juazeiro, que o senhor estava ministrando no estádio. Pela manhã foi no templo, ainda lembro, foram 500 e poucas pessoas batizadas com o Espírito Santo. Era tão fácil aquele tempo, parece que era mais fácil, não sei se é a impressão minha, mas o povo era tão simples, né? Buscavam a Deus com vontade, havia tanto temor. E quando a Bahia, ela não sei, as pessoas perguntavam para mim sempre, qual o estado assim do Brasil que as pessoas são mais fervorosas? Eu sempre disse que era Bahia. E os baianos, quando se entregam para valer, viu? Era uma coisa bonita. Então, eu ia pregar na Bahia. Lá no Jubileu de Ouro, eu preguei nos 2 Jubileus de Ouro da sua terra, né? Preguei no Jubileu de Ouro de Salvador, com o pastor Rodrigo, e preguei no Jubileu de Ouro de Feira de Santana, com o pastor Severino, né? Pastor Severino Soares, uma outra referência indiscutível. Foi no estádio Brinco de Ouro, é Brinco de Ouro? Joia da Princesa. Joia da Princesa. Joia da Princesa. Joia da Princesa. Reverendo, eu vou suspender aqui os comentários, né, para a gente conseguir. Certo. Tá bom? Mas, tá bom. pastor Napoleão, muito bom, muito bom. E acredite, sua história inspirou e inspira muita gente. Obrigado. Viu? É uma alegria estar com o senhor. Se eu quiser saudar o pessoal, o pastor Roger de Luxemburgo lhe saudou aí. Fique à vontade. Obrigado, pastor Roger Luxemburgo. Obrigado a todos os pastores da Europa, da América Latina, da América do Norte, do Brasil, todos os colegas. Sintam-se abraçados por nós. Sou grato a Deus por estar aqui, frente a frente com o pastor Josué, que eu tenho como um filho querido, né? Uma pessoa a quem Deus também tem usado nesses dias difíceis que estamos vivendo, e temos acompanhado não somente a vida da itinerância dele, como o pastorado. Deus tem usado nessas áreas muito necessárias, e o nome de Deus tem sido glorificado através da sua vida, e muitas almas você já ganhou para Jesus. A igreja do Senhor Jesus no país tem sido edificado pelas mensagens que Deus tem lhe dado. Isso tudo é motivo de grande alegria, de grande prazer, de grande satisfação. E lembrando a todos que você teve um privilégio de ter nascido num berço cristão, né? Seus pais, pastores, e você teve essa educação cristã no início da sua vida. Isso é motivo também de grande alegria, né? Para todos nós que lhe conhecemos. Estamos aqui às ordens, pastor Josué, das suas perguntas, que se achar por bem e necessário, para respondermos dentro de nossos limites humanos, né? Acontece que eu creio que esse vírus, para a igreja, ele não pegou a igreja de surpresa. Pegou porque nós estamos com a Bíblia na mão e no coração, né? Sabemos que todas essas coisas é o desencadear, né, das profecias dos finais dos tempos. É isso que nós estamos vivendo. Finais dos tempos, princípio de dores. Jesus está voltando a qualquer momento para arrebatar seu povo. Maravilha. Meu pastor, deixa eu lhe perguntar, e que sirva de ponto de partida, de repente, para o nosso raciocínio. Numa fala que eu tive com o senhor há uns dias atrás, por telefone, o senhor mencionou que nós já tivemos, me parece que 7 catástrofes, calamidades
de impacto global e que o coronavírus seria mais uma. O senhor lembra dessa fala que nós tivemos? Lembro, começou em 1331 com a peste bubônica, né? 1331, também chamada de peste negra. Depois veio a gripe espanhola. Depois veio a febre amarela. Depois veio a febre tifoide. Depois veio o sarampo. Depois veio a varíola. Depois veio a AIDS. Veio a tuberculose, que matou 1 bilhão de pessoas em 100 anos. E agora nós estamos diante da coronavírus, né? Que tem dizimado já mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. É verdade. E aí, pastor, nós estamos vivendo uma série de indagações, as pessoas estão apreensivas, é fato. O senhor mencionou que não pegou a igreja de surpresa, porque a igreja tem a Bíblia na mão e no coração, mas me parece, pastor Napoleão, e o senhor é a pessoa mais adequada para falar disso, que a igreja de 2 décadas para cá negligenciou mais a visão, a paixão por esse assunto, que é o assunto do arrebatamento da igreja. Tanto é que nós temos algumas igrejas que simplesmente não falam disto, e temos alguns ambientes que, quando a gente fala disso, as pessoas te olham com cara de boneco de vitrine, elas não sabem do que nós estamos falando. O senhor que ministrou a década de 80, acredito que na década de 70 tenha começado o seu ministério, toda a década de 80, década de 90, estamos agora já no século 21. Que paralelo o senhor faria da visão ou da paixão da igreja por esse assunto, comparando as décadas anteriores? Pois é, pastor José. Afinal de contas, as pessoas se esqueceram de ler a Bíblia. Abandonaram, rechaçaram, desprezaram, deixaram no segundo plano, né? Porque a Bíblia diz que nós estamos aqui só para 2 coisas. Só estamos aqui para 2 coisas, não tem outra razão. Se você abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, descreve quais são as 2 coisas pelas quais nós estamos aqui. Primeiro é servir a Deus. Segundo é esperar do céu seu Filho Jesus. Não tem mais nada não. Então, servir e esperar. Eu não sei por que motivo as pessoas rechaçaram tanto, e teve até pregadores que pregam até em Camboriú, que vieram para mim com ironias, né? Isso só fala da vinda de Jesus, das pragas, das trombetas, dos selos, e coisa irônica. Eu digo, meu irmão, vem cá. O senhor conhece a palavra de Deus? Conheço. O Apocalipse está inserido dentro das Escrituras? Está inserido. Então, meu irmão, eu estou pregando o que está dentro da Bíblia. Se o senhor não crê, é problema do senhor. Se o senhor vai em cativeiro, para o cativeiro o senhor irá. Mas eu estou pregando o que está na Bíblia. Deus me deu a aptidão de pregação para descrever, descortinar os mistérios do fim. Afinal de contas, a Bíblia é sagrada, e principalmente o livro do Apocalipse, é o livro de revelação, está desvendado. Só 2 coisas Deus não quis revelar em Apocalipse. Só 2, o resto está tudo revelado. Deus não quis revelar as vozes dos trovões, quando os trovões rebominaram na ilha, que João ia escrever, o anjo do Senhor disse, cele-se, não escreva o que os trovões falaram. Também não se sabe quem são as 2 testemunhas até hoje. Há muita especulação. Sim. Um diz que é Elias e Moisés, Elias e Enoque, mas não tem nada de confirmar. Vive de especulações. Então, esses 2 mistérios, Deus não quis revelar. Mas o resto, porque Apocalipse é uma viagem profética na terra, nos ares, no céu. Começa com as 7 cartas, que são os 7 períodos da igreja, o capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 4 já translitera a história para o arrebatamento. O capítulo 5 já é o livro da redenção e seus 7 selos. Ali não é escatológico, ali é soteriológico. O capítulo 6 já é os selos do Apocalipse, que desvendas com cavaleiro, né? Falsa paz, guerra, fome e morte. E depois os selos que vai até o capítulo de número 8. O capítulo 8 e 9 descreve sobre as 7 trombetas, que vai até o 11. O capítulo 10 é o anjo com o livrinho na mão, que é Jesus, está com o livrinho na mão, tem um pé na terra e outro pé nos mares.
E o capítulo 12 é a mulher e o dragão, ali aplica-se literalmente para Israel. O capítulo 13 é a besta do mar e a besta da terra, dois poderes antagônicos, um político e um religioso. O capítulo 14 é os 144 mil selados, será uma poderosa nação que pregará o evangelho do reino no milênio. O capítulo 15 e 16 são as 7 taças ou salvas da ira de Deus, né, que são flagelos. O capítulo 17 é a mulher vestida de escarlate, que é uma religião desviada do contexto do cristianismo. O capítulo 18 é as 4 vozes da queda de Babilônia. O 19 é as bodas do Cordeiro e a batalha de Armagedon. O 20 é o milênio de Jesus, o milênio é a terra, o milênio é a igreja. O 21 é o juízo final. O 22 é as glórias de Jerusalém. Então, é muito fácil o livro do Apocalipse, principalmente para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo, descortinando todo o véu, todos os mistérios Deus está revelando e proclamando ao povo que a sua vinda está às portas, mais perto do que qualquer um de nós venhamos a pensar. Maravilha. Pronto, nós já temos aí um esboço, uma panorâmica do livro do Apocalipse para quem está anotando. Aliás, acho que se você não estiver com caneta e papel, querido, ou com o seu material de anotação, você está dando um grande vacilo. Pega, corre, porque vem coisa por aí, vem turbilhão. Segura lá. Agora, pastor, vamos lá. Esse cenário que nós estamos hoje, o senhor compreende que nós estamos vivendo que momento deste cenário escatológico? As 70 semanas de Daniel, elas estão aí para absorver todas as dúvidas, né? Os 2 primeiros períodos já passaram. Da 69ª, a 62ª, 69ª e 70ª. Então, nós estamos nessa grande diáspora, da 69ª para a 70ª semana. Isso. Então, que é a admissão dos gentios na igreja, né? Porque não se conhece a escatologia sem o pontapé inicial, sem conhecer a divisão dispensacional da humanidade. Então, a humanidade é dividida em 3 grupos. 1 Coríntios 10 e 32. São os judeus, os gentios e a igreja. Porque Jesus virá de 3 fórmulas. Ele traz 2 identidades para os judeus, ele traz 3 identidades para os gentios, e ele traz 2 identidades para a igreja. Quais são as identidades que Jesus vai trazer para os judeus? A identidade de Messias e de libertador. Quais são as 3 identidades que ele trará para os gentios? São 3. Rei, Senhor e Juiz, para julgá-los com vara de ferro. Qual é as 2 identidades que Jesus trará para a igreja? São 2. A de noivo e de esposo, para levá-la às bodas do Cordeiro. Então, nós estamos vivendo na 10ª hora. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 1 diz assim: o reino de Deus é semelhante a um pai de família que saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ali fala de 4 horas decisivas: a madrugada, a hora terceira, a hora sexta e a 10ª hora. As 3 primeiras horas já passaram. A hora dos profetas, a hora dos judeus, a hora dos samaritanos. Agora nós estamos vivendo a 10ª hora, a hora da igreja. E na minha conotação, que está vendo agora, nós não estamos na grande tribulação. Eu sou pré-tribulacionista. Nós estamos vivendo o chamado princípio de dores. Segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir até de 60 a 100 contrações. Essas contrações alucidam-se no palco da escatologia de sinais que estão acontecendo. Então, nós estamos vivendo as últimas contrações para que a criança apareça, que é a vinda de Jesus, o rapto da igreja. Então, o beco está ficando estreito, estamos vivendo um pieirote espiritual. Agora Deus mostrou aos homens que não há saída na política, Deus mostrou aos homens que não há saída na economia, e Deus mostrou aos homens que não há saída nas religiões. A única saída está nele. Ele tem a saída para todos os problemas que graça à humanidade.
Então é preciso que os homens agora voltem a celebrar Deus como Deus é. É preciso que os pregadores parem de brincadeira, parem de chocarrice e encarem Deus com mais seriedade. As coisas de Deus têm que ser encaradas com seriedade, porque o meu culto só é bom à noite se o meu relacionamento for bom com o Espírito Santo durante o dia. Porque o Espírito Santo tem duas missões na terra. Primeiro, convencer o pecador do juízo e da justiça, né? Da justiça e do juízo. Convencer o pecador. E a segunda coisa que o Espírito Santo faz na terra é prescrutar a mente de Deus e revelar a igreja. Então ele prescruta, sonda e intercede. Prescruta, sonda, intercede e revela. Prescruta, sonda, intercede e revela. Se eu perco essa afinidade com o Espírito Santo, eu não tenho quem prescrute mais a mente de Deus para revelar os seus segredos. O culto só é bom quando há essa prescrição do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não é uma força ativa de Deus. Ele é uma pessoa. E como pessoa, ele se entristece ou se alegra com as minhas atitudes. Então não existe super crente. Existe crente cuidadosos, que tem temor a Deus, que não quer entristecer o Espírito Santo. Porque o meu culto vai ser muito bom à noite. Mas se o meu relacionamento com o Santo Espírito for bom durante o dia. Então aí eu vou ter um grande culto. Israel venceu a batalha de Yom Kippur de 67, batendo lata vazia, quando o Golda Meir era a primeira-ministra e Moshe Dayan era o general. Mas então pegaram todas as latas vazias e bateram com ferro e fez muito barulho. Então o Egito, aquelas nações em volta ali, entendiam que o poder de fogo de Israel estava muito grande, correram. Mas era lata vazia, porque lata vazia faz mais barulho do que cheia. Então, o que nós estamos vendo hoje em dia é muita lata vazia, sabe? Muita falta de comunhão com Deus. As pessoas vai Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e joga para o povo. Mensagens dilatadas que não tem nada a ver. Gritaria, pula-pula, cai-cai, que não tem nada a ver com a unção de Deus. Porque, primeiro, a unção de Deus, ela se interioriza. Depois que ela se interioriza, aí ela se exterioriza. Então, uma lágrima vale mais do que qualquer estereótipo. Uau! Muito forte, muito forte. Vamos lá, vamos aprender. Isso é pastoreio. Estamos sendo pastoreados e estamos sendo confrontados. Nossa geração de pastores e pregadores, nós estamos ouvindo alguém que vem de uma geração anterior e que, portanto, tem em Deus autoridade e tem autoridade ministerial, tem autoridade histórica, tem a unção de Deus para nos orientar e nos pastorear nesse tempo. Vamos juntos, vamos receber. Muito bem, que Deus nos ajude. Meu pastor, agora deixa eu falar com o senhor. O senhor mencionou que o senhor é pré-tribulacionista. Nós temos 3 correntes de pensamento, me parece, dentro dessa perspectiva, né, acerca do arrebatamento da igreja. Faça uma menção das 3 correntes, pastor, e dá uma clareada nelas para o pessoal que está nos ouvindo agora e nos acompanhando. Por favor. O pré-tribulacionismo acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. O medo-tribulacionismo no meio. E o pós-tribulacionismo no fim da grande tribulação. Então, eu sou pré-tribulacionista porque eu creio que a grande tribulação ela é específica. Eu tenho que conhecer a divisão dispensacional da humanidade. Se eu abro a Bíblia aqui em Daniel, no capítulo 9, eu vejo para quem é a grande tribulação. A grande tribulação é para judeus e gentios. Eu sou igreja. Eu não sou judeu, eu não sou gentio, eu sou igreja. Né? Então a grande tribulação é específica. Está aqui, ó. Daniel capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Isso aqui é judeu. Isso. E sobre a tua santa cidade. Para 6 coisas. Para 6 coisas específicas. Primeira coisa, extinguir a transgressão. Segunda coisa, dar fim aos pecados. Terceira coisa, espiar a iniquidade. Quarta, trazer a justiça eterna. Quinta, selar a visão e a profecia e sexta, ungir os santos dos santos. Versículo 27, ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Então a grande tribulação não é para mim, a grande tribulação é para os gentios que ficaram e para Israel. Por que Israel? Para expurgar, colocar Israel no canto da parede.
Porque haverá 3 grandes guerras depois do arrebatamto. Sim, O povo não sabe disso. Aham. O senhor até fez uma 3 mençãozinha grandes guerras. importante. A primeira guerra é a guerra de Ezequiel 38 e 39. Essa guerra de Ezequiel 38 e 39, Deus trará os inimigos do norte com 6 anzóis. Se você abrir a Bíblia aí, Ezequiel capítulo 39, verso 3. Leia aí, pastor Ezequiel 39 e 3. Veja como se dará isso. Eu já estou com a minha Bíblia aberta. Ezequiel 39 e 3. E com um golpe, tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. E o 2? E te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti. E far-te-ei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Aqui a minha diz diferente. O 2 diz, e te farei voltar e te porei 6 anzóis. Deixa eu pegar uma outra versão aqui, pastor. 6 anzóis pelo queixo. Porque 6 é o número do homem. E te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te farei aos montes de Israel. Certo. Essa é a batalha de Gog e Magog. Gog é o chefe príncipe de Meseque e de Tubal. 39:2, né? Ezequiel. A outra versão que eu tenho aqui não menciona o número. Mas ok. Vamos lá. Agora, use essa versão. Cuidado com as versões. João Ferreira de Almeida. Tenhamos muito cuidado. Essa referência é a quem, pastor Napoleão? Isso aqui, tanto o 38 como o 39, é a batalha de Gog. Gog é o chefe de Meseque e de Tubal, que veio lá de Tubal-Caim. Então, eles vão reunir com uma agremiação que está das bandas do norte. Na geografia bíblica, quem está no norte é a Rússia. Jeremias disse, eu vejo uma panela fervendo das bandas do norte. Então, eles virão com anzóis pelo queixo. Deus trará Gog com anzóis pelo queixo para o dia da peleja. Virão Put, a Líbia, Togarma, a Turquia, e virá a Alemanha Oriental com seus satélites, confederados para o dia da peleja. É o cerco de Jerusalém. A igreja já foi arrebatada há muito tempo. Já está no tribunal de Cristo e nas bodas. O aperto de Israel é muito grande, porque os melhores pilotos de guerra estão em Israel. Mas nesses dias vão perder a força, vão perder a estratégia, porque eles estarão cercados por todos os lados. E aí o que é que vão fazer? Vão clamar pelo poder do seu Messias, porque aqueles que eles coroaram, inclusive, tem uma informação, existe um cidadão que ele mantém guarda no túmulo de Davi. Já fizeram uma coroa toda de ouro para coroar Davi, para coroar o seu rei, o seu Messias, que Jesus vem de lá. E essa coroa eles vão colocar na cabeça errada, vão colocar na cabeça do anticristo, porque o anticristo ele vai ter 2 coisas engraçadas. Primeiro, ele vai ter uma capa de cordeiro e um coração de dragão. Primeiro ele vai falar como cordeiro, para persuadir e enganar. Então ali, se aparecesse uma pessoa agora e dissesse, olha, eu tenho a solução para tudo que está vendo agora, o povo ia cair nos pés dele. Em 5 minutos eu dou a solução para essa pandemia. Imagina na grande tribulação, que esta guerra vai começar de Gog e Magog no começo da grande tribulação. Então vai ser no porque primeiro existe período. Tribulação. No primeiro período, tribulação e grande tribulação. Aqui é a tribulação, depois vem a grande tribulação. Então, nesse período, aí o anticristo vai se levantar como um grande déspota mundial e governamental, possuirá uma linguagem de prata como Demóstenes. A Bíblia diz que o templo será erguido e ele vai sentar
no trono de Deus, querendo ser Deus, parecendo com Deus e recebendo a adoração que só a Deus pertence. Aí na metade da semana, ouviu-se vozes de blasfêmia que provinha da ponta, provinha do poder, porque a ponta pequena ela emerge no meio de 10 pontas. Daniel 7, verso 8. Então, quando ele blasfemar de Deus, o remanescente fiel, porque a mesma Bíblia que diz que todo Israel será salvo, ela explica lá na frente, o remanescente, esse será salvo. Então, o remanescente fiel vai romper a aliança com o anticristo. E agora é tarde, mas vai clamar pelo Messias. Quando clamar pelo Messias, diz a Bíblia, que Deus derramará sobre Israel nesses dias o espírito de graça e de súplica, e prantearão como se pranteia no dia do unigênito. Então, quando eles prantearem e chorarem, Deus ouve nas pontas do cordeiro e vai descer em glória. Agora é a parousia, é a vinda em glória. E aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí Zacarias descreve como Jesus virá. Quando os judeus olhar para as suas mãos, dirá ele, que feridas são estas em tuas mãos? E ele vai dizer, estas são feridas com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. Então, na escatologia, um acontecimento vai dando lugar ao outro. Ela é muito dinâmica, ela não é estática. Ok. Essa profecia de Ezequiel, capítulo 38 e 39, então, aponta para a Rússia, a guerra de Gog e Magog e os seus confederados. Aí o senhor mencionou que são 3 batalhas depois do arrebatamento. Aí vem o Armagedon, no final da grande tribulação. No final dos 3 últimos anos e meio, que é Apocalipse 16. Ali diz a palavra que os judeus vão levar 7 anos só para guardar os destroços de guerra. Uau. E 7 meses para sepultar cadáver e limpar a terra. A Bíblia também diz que na batalha do Armagedon, o sangue dos homens darão no freio do cavalo, mais ou menos 1,5 metro de sangue por 300 quilômetros quadrados, que é o Vale de Meguido. Uhum. Então é uma batalha muito sangrenta, muito terrível. Nesta batalha, Deus vai intervir, fazendo fogo do céu cair. Então vai ser uma coisa terrível. E depois teremos a última batalha, que é a batalha de Gog, mas de Apocalipse capítulo 20. E aí virá todas as nações da terra contra Jerusalém. A Bíblia diz que Deus trará todas as nações. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias? Vamos lá. Zacarias capítulo de número... Está aqui. Zacarias capítulo... Oh, meu Deus, cadê Zacarias, Jesus? Tá aí. Parece que não tem mais. Você já achou Zacarias aí? Já. Opa. Capítulo. Pegar minha Bíblia aqui. Zacarias. Pronto. Capítulo de número 12, versículo de número 9. Ok. E acontecerá naquele dia que procurareis destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Procurareis destruir. Então Jerusalém será uma pedra pesada para todas as nações. Quer dizer, é um muro de bronze ali. Serão todos despedaçados nos montes de Israel. Isto é profetizado, está prognosticado, isso vai se cumprir literalmente, porque no milênio a população da terra estará reduzida a 1/3, que morreram no período dramático da grande tribulação. E existe, você sabe, porque a política de Deus, pastor Josué, a política de Deus é a salvação do homem. Deus é muito gregário. Deus é gregário. Deus gosta desse relacionamento interpessoal. Por exemplo, com Moisés, ele disse, com os outros homens eu falo por enigma, com você eu falo cara a cara. Isso é sociabilidade. Para Abraão, ele disse, jamais ocultarei o que eu faço a Abraão, ele é meu amigo. O único homem na Bíblia que Deus mandou olhar para ele foi Abraão. Deus nunca mandou olhar para ninguém.
Só para Abraão. Olhar para Abraão, meu amigo. Ele disse, eu gosto de Jacó, mas não gosto de Esaú. Isso é política sociável. Então Deus gosta de se sociabilizar com o homem. Então qual é o alvo de Deus? A salvação do... Olha, Deus tem um organismo tão forte, tão poderoso, que ele é capaz de digerir, sabe quem? Manassés. Eu estou falando de um rei infanticida, que matava criança. Eu estou falando de homem que oferecia sacrifícios cruentos de pessoas, seres humanos. A polícia pegou aquele homem nos pés de espinhos. Eu não sei o que foi que ele foi fazer ali. Meteu na cadeia. Na cadeia o homem se arrependeu, Deus perdoou, restaurou o reino, ele terminou seus dias de bem com Deus. Que Deus é esse? Então por isso que Deus tem 3 evangelhos para pregar os homens. Tem o evangelho, fora 7 dispensações e 8 alianças. 7 dispensações e 8 alianças para salvar o homem. Agora vem mais 3 evangelhos. Evangelho que nós pregamos, o da graça. Evangelho eterno, que vai ser pregado por 3 anjos na grande tribulação, de Apocalipse 14. E mais o evangelho do reino, que será pregado pelos judeus naquela época. Ou seja, então, as chances são inúmeras. Inúmeras, porque o alvo de Deus, olha a política social de Deus. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. E foi feito um censo que existe 1,5 bilhão de cristãos, entre católicos e evangélicos. 1,5 bilhão. Então nós temos 6,5 bilhões de perdidos. Deus não vai entregar essa gente nas mãos do diabo de graça. Alguma coisa ele fará. Ele vai fazer. Sempre ele vai intervir, porque ele intervém na história das nações quando ele quer intervir. Porque ele tem as nações como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Ele interviu na história de Nínive, ele interviu na história de Damasco, ele interviu na história de Jerusalém, ele vai intervir na história e vai processar uma salvação, como eu não sei. Então eu estou sonhando de olho aberto que Deus vai trazer um grande despertamento universal para a igreja protestante nos últimos dias, para ver a maior colheita da história de almas. Aleluia. Por amor, unicamente por amor. Aleluia. Porque quem levou Jesus à cruz não foi propriamente o meu pecado, foi o amor. E quando João descreve porque Deus amou o mundo de tal maneira, eu não conheço um teólogo que possa definir essa tal maneira. Vai além do nosso entendimento, ela extravasa todos os limites da razão humana. Deus é extravagante em amar. Então ele vai às últimas consequências. Maravilha, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Napoleão, agora deixa eu fazer mais uma pergunta dentro desse cenário. Gente, está sem os comentários aí, mas eu sei que vocês estão se deliciando, recebendo palavra, eu já lacrimejei, já deu vontade de falar em línguas, tá? E não vou segurar não, se vier eu vou soltar, tá bom? Pastor, dentro desse cenário das 3 batalhas, deixa eu fazer uma pergunta. Onde entra aquela menção que o texto bíblico de Apocalipse faz aos reis do Oriente? Me parece que é os reis do Oriente. Os reis do Oriente. Aí aponta direcionalmente para a China e seus exércitos confederados. E você já sabe que já tá inclusa aí a Rota da Seda, né? Conhece? Não, senhor. São 13 mil quilômetros de estrada por terra e por mar. Sim, que a China está fazendo. Porque a política chinesa é encostar a América do Norte e ficar só Euroásia. Euroásia. Porque eles não gostam, porque os Estados Unidos ama Israel. E todas as nações que amam Israel, o comunismo deplora, detesta. Uhum. Então, esses milhões e milhares de soldados que virão confederados. São exércitos que vêm confederados para tomar a batalha. Então, eu incluo a China na grande batalha de Armagedon. Okay. Na última semana.
Que já Eles é o virão com período seus da, exércitos federados. Hein? já é o período da grande tribulação aí. Já saiu da É tribulação, já um período entramos na grande. dramático. Os 42 meses últimos, né? Chamado tempo, metade de tempo, ou 1.290 dias. Muito bem. Deus tenha compaixão do seu povo. Deixa eu perguntar outra coisa. O senhor mencionou no início da nossa fala que Apocalipse 5 não é um texto escatológico, é um texto soteriológico. Não foi isso? Foi. Isso. Nos ajude a compreender, pastor Napoleão, por favor. Pois bem, vamos abrir a Bíblia, Vamos. Apocalipse capítulo 5. Vamos estudar aqui. Sim. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte bradando com grande voz, que é digno de abrir o livro. Ninguém no céu nem na terra podia abrir o livro nem olhar para ele. Eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem olhar para ele. E disse um dos anciãos: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá. Bom, a Bíblia relata que houve um silêncio nos céus uma certa vez de quase meia hora. Sim. Isso é um grande paradoxo. Isso é uma incógnita. Porque céus não é lugar de silêncio. É um lugar de louvores, adoração, atividades espirituais, né? Menos silêncio. E por que silêncio? Então, na minha compreensão, eu estava orando, pedindo a Deus que Deus me revelasse isso aqui. E fiquei um dia todinho com o Senhor, sem tomar nem água. Numa chácara do irmão no Rio Grande do Sul, para Deus me revelar a respeito desses selos. Porque as mensagens são herdadas, pesquisadas e reveladas. E aqui eu fiquei. Quando foi já no final do dia, veio a palavra em forma de pergunta. Como chama-se este livro? E eu disse para o Senhor, o livro da redenção. O que é redenção? Não é redimir, reaver, restaurar, trazer de volta o homem à posição original? Eu disse, não é resgate? Pois bem. Então este é o livro da salvação do homem. Eu digo, como pode ser? Ele disse, na abertura dos selos havia um personagem chorando. Sim. Porque ninguém foi digno de abrir o livro. Quando abre o primeiro selo, sabe o que Deus me disse que estava escrito lá? Quando abre o primeiro selo, sim, Jesus nasce no primeiro selo. Uau. E ele nasce diferente, porque para Jesus nascer, o ímen de Maria foi rompido de dentro para fora. Sim. E outra coisa, semente da mulher não coaduna, porque mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Mas o que se uniu ali em termos de semente da mulher é o cromossomo feminino no cromossomo masculino, ovulando e concebendo a vida. Porque ela não recebeu a esperma do homem. Então, no primeiro selo, Jesus nasce na história da humanidade. Isso é livro da redenção. Capítulo 6. Isso é redimir. Capítulo 5. Os 6 não. Os 6 são selo de juízo. Os 6 é selo da grande tribulação, que começa com os cavaleiros. Cavalo branco, falsa paz, guerra, fome e morte. Eu estou lendo o capítulo 5. Correto. Então, Jesus nasce no primeiro selo, e no segundo selo ele aparece, sabe onde? No Getsêmani. Porque a nossa salvação não foi concedida na cruz. A nossa salvação foi facultada no Getsêmani. A cruz é a consumação de uma decisão tomada na noite anterior. Você sabia que Jesus suou o suor chamado sangue? Sim. Esse processo científico chama-se herbetidrose. O que é herbetidrose? É quando os capilares, as veias minúsculas, estouram por dentro. É intenso sofrimento. E as glândulas sudoríparas expelem o suor que vem com a quebra dos capilares e sai sangue.
Então isso é betedrose. A nossa salvação não foi decidida na cruz, foi decidida na noite anterior. Pô, eu tenho que ser inteligente para entender isso. Aquela noite fatídica de agonia, quando as duas naturezas entrou no antagonismo. A humana e a divina. Uhum. A humana disse, não, essa cruz não é minha. Essa coroa de espinho não é minha. Essa lança que transpassa o meu coração não é minha. Por quê? Porque a lança transpassou não só o coração de Jesus, mas feriu o próprio pericárdio. O pericárdio é uma glândula aquática que está abaixo do coração. Por isso que quando ele puxa, sai sangue do coração e água do pericárdio. Então foi ali o drama no segundo selo. O terceiro selo se abre quando ele é julgado por Pilatos. No quarto selo ele caminha na via dolorosa e para 14 vezes em 600 metros. Ele não falava, mas gemia. E Deus transforma gemidos em palavras. Sim. No quinto selo ele é crucificado. No sexto selo ele é sepultado. E no sétimo selo ele ressuscita e sobe. Porque Lázaro não ressuscitou. Ali não foi ressurreição. Ali foi ressuscitamento. No ressuscitamento você ressurge e morre de novo. Na ressurreição você ressurge para nunca mais morrer. Então esses selos são selos da redenção. Redimir, comprar de volta o escravo, trazer o homem à posição de origem. Isso aqui é o drama de Deus para salvar a humanidade. Esculpido no capítulo 5, livro da redenção, e os seus 7 selos. Outra vez Deus extravasa no amor. É incompreensível, é incomensurável. O poeta diz que se todos os mares fossem tinta, se todas as plantas e florestas, né, e bosques fossem papel, e se todos os homens fossem escrivães, isso é uma hipérbole. Nem mesmo assim se poderia historiar, expressar, narrar, gerenciar o grande amor de Deus por nós. Então Deus está esculpido no seu amor em todas as páginas da Bíblia para salvar o homem. O alvo de Deus é este homem que ele busca desde o Éden. É extraordinário. Aliás, nós vamos abrir aqui um parêntese, pastor Napoleão, saindo um pouquinho do contexto da escatologia, sem navegar em águas muito distantes, porque a soteriologia caminha em paralelo, para lembrar que isso vai contrariar a perspectiva da mentalidade religiosa que condiciona a salvação a ritos religiosos. A caixinha institucional, aquela coisa toda, ou seja, a salvação é muito mais ampla do que essa compreensão que a religião trouxe para nós. Quem pode sondar a mente de Deus a não ser o Espírito? O amor de Deus, nós não temos adjetivos no nosso português para qualificar a grandiosidade do amor de Deus pelo homem. É simplesmente inexplicável. Inexplicável. Para que é que Deus precisa de mim? O que é que Deus precisa de mim? Para nada. Eu sou um pedaço de lama podre, ambulante. Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Mas a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Isso é demais. Para que é que ele me quer? Não fui eu quem escolhi ele, foi ele quem me escolheu. Meu Deus, isso é demais. Eu vou dizer uma coisa a você, José. Se não houvesse céu, eu ainda queria ser crente. Aleluia. Aleluia. Porque eu sei que o céu é um palácio. E um palácio tem que ter pelo menos 3 salas lindas. A sala do trono, a sala do tesouro e a sala do banquete. Eu tenho certeza que essa sala tem lá. Uhum. Sala do trono é a sala dos despachos. Foi para lá que ele chamou João. Para despachar com João. A sala do tesouro é a sala das riquezas. Meu é prata, meu ouro. E a sala do banquete é aquela sala das bodas que nós vamos instalar.
Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Napoleão, vamos lá, mais uma indagação aqui para a gente crescer no conhecimento. Depois do arrebatamento da igreja, nós teremos 3 julgamentos, não é isso? Aí a pergunta, não é uma pergunta, é um pedido, para o senhor descrever um pouco esses julgamentos, né? O Tribunal de Cristo, Juiz das Nações, Juízo Final. Traz uma luz para nós dentro desse cenário, pastor Napoleão, por favor. Bom, Jesus arrebata a igreja, é o rapto da igreja, né? Você tem que descrever aí, Jesus virá quantas vezes? Só uma. Agora, as fases são 2. Uhum. Na primeira fase, ele vem para a igreja, para. Na segunda, com. Muito fácil. Então, há o rapto da igreja, a igreja centra-se nos ares, e certamente que oculta da presença dos pecadores que ficaram. Gentios e judeus que ficaram. Então, a igreja está nos ares agora, e ali será estabelecido o Bema. Bema é uma palavra grega, lugar alto de julgamento. E para lá levaremos 3 lembranças do que fizemos aqui. Sim. Quais as lembranças que sobem? Todas as lembranças que nós fizemos aqui, relacionadas com ouro, relacionados com prata e relacionados com pedras preciosas. Divindade, resgate e dons. São essas que sobem. Quais as que ficam? Todas as lembranças relacionadas com madeira, com palha e com feno, obras da carne, fica. Porque se essas coisas subissem, o céu deixaria de ser céu. Uhum. Então, o tribunal é para julgamento do trabalho prestado. O que eu fiz por bem do corpo, ou bem ou mal. Então, haverá 3 glórias lá. A do sol, a da lua e das estrelas. Quer dizer, o galardão é proporcional ao trabalho prestado. A salvação é fé, mas o galardão é trabalho. E haverá os salvos pelo fogo, sem galardão, porque não tinham trabalho. Não ativaram suas ferramentas para o trabalho, não ganharam alma, não procuraram o crescimento do reino de Deus, só viviam em discussões intermináveis, não buscaram os perdidos, não contribuíram para o crescimento do reino, para a unidade do corpo. Então essas pessoas não terão galardão. O tal foram salvos por fé, sem obras. Agora, a grande questão é, as pessoas perguntam se nós vamos nos conhecer no céu. Eu não vou para o céu onde eu seja mais ignorante do que na terra. Paulo disse, então conhecerei, não nesta dimensão estritamente pecaminosa, mas de uma dimensão estritamente espiritual, por causa das lembranças que teremos, não das coisas daqui. Porque tudo que você querer comparar a esse palácio é muito pobre. A Torre Eiffel é lixo. As pirâmides do Egito é lixo. O litoral nordestino é tudo lixo. Porque aquilo que está lá, os olhos nunca viram, ouvido nunca ouviram, o coração do homem nunca desceu. O palácio é lindo. João disse, eu vi a praça da cidade, eu vi a árvore da vida, eu vi o muro de cristal, eu vi as portas de pérola, eu vi o rio da água da vida, eu vi o arco celeste, a aliança de Deus com Noé, eu vi o trono ocupado, e aquele que estava no trono é semelhante à pedra de jaspe. Eu vi os querubins olhando para o Senhor e adorando. Eu vi os 24 anciãos. Então isso é legal, isso é bonito, isso é esplêndido, é magnífico. O céu é um país lindo, maravilhoso, incontável. Eu tinha um professor que só tinha os pés aqui, a mente era lá, foi arrebatado 26 horas fora do corpo. João de Oliveira, foi ele que me ensinou a doutrina do milênio. Então, esse juízo é juízo de obras. Esse é o juízo do tribunal. Agora, o juízo das nações é para a divisão no milênio. Sim. É depois da grande tribulação, chamado julgamento das nações, de Mateus 25, ovelhas, bodes e irmãos. Nações amigas de Israel, nações inimigas de Israel e judeus. Todas as nações que foram amigas de Israel receberão o louvor de Deus no milênio. E o juízo final, o trono branco, é a segunda ressurreição, é o juízo que não tem mais volta.
Ali vai se abrir a grande biblioteca divina. Os livros, livro das palavras, livro da consciência, livro do corpo, livro da maldição, livro dos segredos dos homens serão abertos naquele dia. Ninguém terá desculpa, porque não haverá misericórdia no juízo. A misericórdia já foi dada em quase 6.000 anos de história e o homem não quis. Tem uma pergunta aqui, o pastor Napoleão, na caixa de perguntas, alguém está perguntando assim: no milênio a igreja vai estar na terra vivendo entre os povos. Como vai ser essa convivência? Jesus mostrou isso depois que ressuscitou. Ele aparecia e desaparecia a hora que ele queria. Porque o corpo do milênio é glorificado, não estará mais sujeito às leis da física. Não ocupa nem tempo e nem espaço. Aparece e desaparece a hora que quiser. Céus e terra para a igreja será a mesma grei. Jerusalém celeste e terrestre para a igreja é a mesma grei. Não está sujeito mais a quedanças do espaço nem do tempo. É glorificado. Então haverá dois povos no milênio. Os não glorificados e os glorificados. Porque no milênio a pregação do evangelho não é evangelho da graça, é evangelho do reino. Quem quer aceitar Jesus como seu rei. Ok, está respondida então a pergunta aí do nosso irmão. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui para eu acrescentar. E aí a gente volta aqui para as nossas indagações. Tem uma pergunta aqui que eu acho, essa eu quero jogar. Claro que o senhor não vai ter a resposta, né? Quem é o anticristo, mais ou menos? Essa pergunta, mas o senhor foi anunciado agora aí, inclusive surgiu vídeos do Papa atual comunicando a apresentação de um líder mundial, que seria no dia do aniversário de Israel. Diante desse fenômeno e da pandemia do coronavírus, teria sido adiado para o mês de outubro. O senhor tem algo que possa trazer Eu sou mais a minha escola é a escatologia ortodoxa. Eu não sou sensacionalista. Sim. Eu ainda fico nos rudimentos da ortodoxia. A Bíblia diz que só há um que resiste até que do meio seja tirado. A pessoa do anticristo não aparecerá para ninguém enquanto o Espírito Santo e a igreja estiver na terra. O que existe hoje são o espírito do anticristo. Falsas doutrinas, ecumenismo, imoralidade, controle econômico e político dos povos, guerra à família, guerra à palavra de Deus. Isso existe. Agora, a pessoa do anticristo, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, São Paulo diz, só há um que resiste até que do meio seja tirado. Eliezer vai buscar Rebeca para levar para Isaac, que está no campo. E ele vai pegar a Rebeca e levar para a tenda do pai. Então o trabalho do Espírito Santo é pegar a igreja, levar para Isaac nos ares. Isaac levar a igreja para a tenda de Abraão, que representa o pai. Então, enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o homem, o déspota, não se apresentará em pessoa. Só o seu espírito que está na terra. Ou seja, qualquer tentativa de apontamento nesse sentido incorre gravemente no perigo de uma heresia, de uma heresia, pastor. Isso tem acontecido muito, muito, muito. E tem muita gente que ficou desmoralizada por isso. Porque aparecem essas coisas, essas evidências, e as pessoas ficam muito eufóricas. Muito eufóricas. Entendeu? E cada um que quer saber mais do que o outro. E aí perde a ortodoxia. Aí deliriam. Aí deslizam na maionese, deslizam na folha da banana. Aí depois não cumpre, ficam desmoralizados. E nesse cenário fica, lamentavelmente, cada um sendo o descobridor da revelação, querendo ser o descobridor da revelação, e aí... Um diz que é islâmico, outro diz que veio da onda, é islâmico, lá... Muito bem, deixa eu ver aqui. Pastor, estamos aí a 1 hora de live, graças a Deus, e aí eu queria que o senhor, com a beleza que o senhor tem descrito já alguns pontos bastante importantes da escatologia, leva a gente nas bodas do Cordeiro, claro, da perspectiva da compreensão e da
da revelação bíblica. Essa é a epopeia magnífica, né? Esse é o translado mais lindo, que é a grande festa. A igreja sai do seu tálamo, do seu aposento, né? Com suas vestes lindas, brilhosas, maravilhosas. Duas grandes multidões estarão lá. Uma multidão com pedra branca e novo nome, que é a noiva, e outra multidão com palma nas mãos, que são os mártires. Aqueles que morreram em defesa da fé. Apocalipse 7,14. Quem são estes? De onde vieram? Estes são os que vieram não da grande tribulação. Não vieram da. Eles vieram de. Não é uma contração da preposição, é uma preposição simples. Eles vieram de todas as tribulações. Então, comparecem com palma nas mãos, cantando 3 cânticos. O cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro e o cântico da vitória. Cantando em 2 corais. Aí vai se cumprir a outra parte celebrante do Salmo 24, quando vai dizer: levantai, ó portais eternos, levantai entradas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Os anjos admirados olham para a noiva e gritam: quem é esse Rei da Glória? A igreja vai dizer: é o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Estarão esperando a igreja os grandes patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas vai ter um personagem do Novo Testamento esperando a igreja, João Batista. A Bíblia diz que quem tem esposa é o esposo, mas o amigo e convidado do esposo assiste. João Batista vai estar lá nesta grande festa, neste grande conclave. Jesus vai assumir a mesa das bodas e vai olhar para a noiva e vai dizer assim: tive muito desejo de cear convosco esta ceia. Vai ser uma epopeia magnífica, um deslumbre que a mente e a capacidade humana não podem descrever. Que maravilha! Glória ao nome de Jesus para sempre. Meu reverendo, me diga, mas vamos abrir um parêntese aqui. Me parece que o senhor tem um curso, não é, nessa área, para quem quiser compreender um pouco mais. Tenho, pastor. Eu gravei agora, pastor Josué, 35 aulas de escatologia bíblica em Apocalipse. Apocalipse passo a passo, passo a passo, passo a passo. Gravei 35 aulas. E já está na minha plataforma, já tem muita gente se inscrevendo e estamos fechando o pacote. Com 1000, eu vou fechar, está perto já. Então, se alguém quiser se inscrever na minha plataforma para fazer o curso, vou expedir um lindo certificado, é www.pastornapoleãofalcão.com.br www.pastornapoleãofalcão.com.br. Está lá na nossa plataforma Escatologia Bíblica, passo a passo, 35 aulas. Maravilha, está aí anunciado para quem deseja crescer no conhecimento acerca do assunto e parar de beber em fontes duvidosas, porque o lamentável do nosso tempo, pastor Napoleão, é essa ideia de simplesmente chegar lá na internet, clica um assunto, não sabe qual é a fonte de pesquisa, quem está ensinando, de onde vem o conceito, e daí a pouco vai para o púlpito e prega achando que está abafando. Lamentavelmente, o nosso povo, se for pastor Josué, dá glória a Deus, e aí nós vamos... Pode falar. O senhor não se lembra, não é do seu tempo. Houve um rapaz aqui, um pregador chileno, Dario Salas. Era o maior escatólogo que pregava aqui em todo lugar, todas as convenções era ele. Aí depois, lá em São Cristóvão, no Rio, na escola bíblica, ele falou o seguinte, que o anticristo vai aparecer de uma relação sexual de Satanás com uma mulher adúltera. Aí acabou-se. Acabou-se. Ninguém nunca mais convidou este homem. Isso é heresia pura. Isso não é heresia, não. Isso é anomalia. Passou de heresia. Então tem que ter muito cuidado para a pessoa não ir além do que está escrito. As duas testemunhas, pastor, eu acho que é Moisés e Elias. Eu acho que é Elias e Enoque. Você acha? Esse negócio de achismo não está revelado, irmão. Fica com Deuteronômio 29, só com as coisas reveladas. Não entra por esse caminho para não te tornar uma pessoa herética. Isso é uma lição, isso é um aprendizado. Me parece que a internet deu uma travadinha aí. Deixa eu ver se ela normaliza. Né? Pastor Napoleão, o que o senhor acha? Nós temos alguns pontos mais que poderíamos tratar. Eu libero os comentários para ver se o pessoal tem perguntas diretas a fazer. Quer que o senhor me sinalize? Pode, à vontade, pastor. À vontade, pastor João, pode liberar. Vou liberar aqui para ver o que o pessoal tem a compartilhar com a gente. Vamos lá, chegando aí.
Maravilha. Irmãos, os comentários estão liberados para você fazer alguma pontuação, a gente ouvir, tá bem? Já estamos aí a 1h06 de live. Você compreendeu? Se você compreendeu, dá um aplauso aí, reaja, manifeste, tá bem? Vamos lá. Deixa eu ver na caixa de perguntas, pastor Napoleão, se tem mais alguma. Tem algumas aqui, mas algumas já foram respondidas na própria exposição, né? Uhum. O Espírito Santo vai ser retirado da terra com a igreja no arrebatamento? Sim, é o Eliezer da graça. Ele vai levar a igreja para o tribunal de Cristo. E a salvação na grande tribulação é mediante a rejeição da imagem, do culto à imagem da besta. E serão decapitados, certamente. É a salvação pela espada. Ok. Como se dará e em que momento a ressurreição dos que morreram em Cristo? É um grande fenômeno, principalmente aqueles que morreram nos oceanos, né? A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos que neles haviam. O interessante de tudo isso, pastor Josué, é que Deus não perderá a identidade de ninguém. Os espíritos que estão no paraíso, ao ouvir o som da trombeta, vai procurar o corpo, aonde ele estiver. Olha, o Oceano Pacífico ele tem 11 mil metros de profundidade. Então, nos recônditos do Pacífico, está corpos de crentes que morreram e foram triturados e comidos por tubarões. Mas Deus não perde a identidade deles. A identidade não perde. Então, a pessoa ressuscita com o corpo que foi plantado. A identidade de ninguém será perdida. O Espírito procura aquele corpo, recebe a glorificação e sobe ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Maravilha, está respondido. Haverá salvação no milênio? Haverá salvação e muita salvação no milênio. É a última dispensação de Deus com a humanidade. Maravilha. Vamos lá, deixa eu ver aqui a outra pergunta que foi feita, pastor Napoleão, para a gente atender um pouco aqui do pessoal que está com a gente. São 2.500 pessoas aí conosco. Há alguma referência bíblica que aponte que o anticristo tenha alguma descendência ou relação familiar com o judeu? Eu creio, particularmente, não afirmo, mas creio que o anticristo ele terá duas credenciais. Primeiro, ele será um judeu ateu. Porque como judeu? Por que judeu? Porque como judeu ele conhece os segredos do culto. E como ateu? Ele se ostenta contra tudo que se chama Deus ou se adore. E parece que ele não é homem direito não, viu? Porque a Bíblia diz que ele vai se ostentar contra o amor das mulheres. Correto. Isso é perigoso, né? Diz o texto. Vamos lá. Os mortos que morreram em Cristo hoje estão conscientes ou estão dormindo? Não, eles estão conscientes. Apocalipse 6:9. Vi debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos pelo testemunho de Jesus e que clamavam e diziam: até quando o Senhor, justo juiz, dominador dos céus e da terra, vingarás o sangue dos que habitam sobre a terra? Então João viu as almas clamando, se estavam clamando, estava em estado de consciência. Verdade. Agora não vos esqueçais que eles viram as almas e o testemunho de Jeová não doa sangue, porque quem doa sangue doa alma. Mas existem 4 designações da palavra alma na Bíblia. Número 1, alma como pessoa. Romanos 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus. E as potestades que existem foram ordenadas por Deus. Alma como seres humanos. Alma como função biológica, sangue. Levítico 17:11. Porque a alma da carne está no sangue. É o sangue que faz expiação pela vida. Lá no Getsemane, Jesus disse: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficar aqui, velai comigo. Sentimento abatido. E a alma como parte mortal do homem. Jesus disse: não tem mais o que mata o corpo e não pode matar a alma. O que é a alma? A alma é a sala de gravação do espírito. O corpo é a bainha da alma. Tudo que vai para o espírito passa na alma como sede das nossas emoções. Receba. Vamos lá. Haverá salvação no período da grande tribulação? Muita salvação. São os molhos que ficaram no caminho da remoção sacerdotal. Aqueles molhos que ficaram, aqueles que ficaram da grande tribulação, será pregado o evangelho do reino, não, o evangelho eterno.
Apocalipse 14, três anjos povoam o céu atmosférico, gritando: não adore a besta nem a sua imagem, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Isso é a pregação do Evangelho. Quem não adorar a besta será certamente decapitado. Mas comparecerão perante o Senhor com palma na mão, como mártires. Ok. Vamos fazer aqui mais umas 2 perguntas para a gente, de repente, caminhar para a conclusão, se for o caso. Alguém vai pecar? Haverá pecado no período do milênio? O pecado será castigado severamente. Haverá sempre que é uma dispensação e haverá longevidade de dias. O homem atingirá a idade das árvores, mas o pecado será castigado. Então, é uma oportunidade, é um tempo probatório da graça de Deus oferecida ao homem, né? É uma dispensação. Então, o livre-arbítrio está em plena evidência. Em qual período a árvore da vida servirá de remédio para todas as nações? Isso aí é uma linguagem simbólica. Nós não precisamos de remédio. O corpo glorificado não está sujeito às leis da física, não precisa de biotônico fontora nem de nada. Aleluia! Que extraordinário. Sabe o que é lindo, pastor Napoleão? Claro, eu estou falando de lindo agora no nosso momento, na nossa ambiência, porque tudo que está sendo dito é mais do que lindo, é extraordinário, é espetacular, é indizível, mas a facilidade com a qual o Senhor fala, responde, domina o assunto, Deus seja louvado, extraordinário. Aleluia. E os que morreram sem Cristo? É uma pergunta aqui do Ed Freitas. Morreram sem Cristo, comparece para a segunda. São 2 ressurreições, Daniel 12:2. Uns ressuscitarão para a glória eterna, primeira ressurreição, bem-aventurada ressurreição, e a segunda ressurreição é chamada ressurreição da vergonha e do nojo eterno. Da primeira para a segunda, 1000 anos. Ok, está respondido. Qual a última trombeta à qual o apóstolo Paulo se refere quando escreve aos Coríntios? A última trombeta relaciona-se com o arrebatamento da igreja. Tem a trombeta do Velho Testamento. A trombeta servia para quê no Velho Testamento? Para 3 coisas. Primeiro, convocar o povo para adoração. Segundo, para partir, sair. E terceiro, convocar os sacerdotes para as cerimônias. Então, a trombeta do arrebatamento é a trombeta que vai... Há 3 coisas significativas. Paulo fala de 3 coisas em Tessalonicenses. E em Corinto ele fala de uma, só trombeta. Em Tessalonicenses ele fala de 3, que é trombeta, alarido e voz de arcanjo. Isso. Trombeta é para as nações e para a igreja. Voz de arcanjo é para Israel. Então essa trombeta é específica. É um alarido, é um clamor, é uma voz de convocação. Por exemplo, quando Deus arrebatou João, ele disse: subir cá, subir cá, subir cá. Vai ser mais ou menos assim, subir cá. Ok. Pastor, tem uma pergunta aqui. Eu estou anotando porque eu vou esquecendo, as perguntas vão subindo aí, eu vou esquecendo. E aí tem um aqui que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu encontro. Falar um pouco sobre o chip. O chip oficial não dar-se-á agora, só na grande tribulação. Agora é apenas o genérico. Se aparecer chip por aí, é genérico. O chip oficial profetizado é na grande tribulação, onde ninguém compra, ninguém vende, a não ser quem tem a marca da besta. O chip é um controle econômico, financeiro na grande tribulação. Não é para nós. Nem a igreja vai receber chip relacionado com a grande tribulação, porque nós não entraremos nela. Está escrito em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Não na hora. Não é na hora. É da hora da tentação. Maravilha, glória a Deus. Pastor, alguém perguntou aí, o que falta na sua compreensão para que o arrebatamento da igreja aconteça? Nós estamos vivendo este preâmbulo de princípio de dores. Princípio de dores. Os sinais, eu tenho 153 sinais ali nas minhas pastas. Todos eles literalmente cumpridos. Todos eles, 153. Então, essas epidemias, essas pragas, são sinais. Eu vim pregando há muito tempo que existem nações que fabricam a chamada bactéria da morte para dizimar a humanidade. Desde 68 que eu vim pregando isso. Então, a guerra bacteriológica é pior do que a guerra atômica, porque ela é muito sutil, mas ela mata também. Sim. Então, minha gente, estejamos prontos, que estamos vivendo a última arrancada da igreja. Os últimos momentos. Eu sou da geração da figueira, e agora eu quero literalizar.
Jesus disse assim: não passará esta geração. Que geração? A geração da figueira, que é o maior sinal. Quando foi que a figueira brotou? Oficialmente ela brotou no dia 14 de maio de 48. Houve um brote em 1817, quando Alembi trouxe a primeira leva de judeu da Turquia, vindo de avião. Isaías disse: quem sou esse que vem como pombas olhando pela janela? Ali é avião. Como é que o Papa disse que a Bíblia é superada? A Bíblia tem tecnologia de ponta. Ela fala de avião, ela fala de um homem que só conhecia cáfilas, só conhecia camelo, vaticina sobre automóvel. A Bíblia tem telefone celular. O sacerdote tinha uma pedra de onde que urim, tumim, luz e perfeição. Por um ele falava, por outro ouvia a voz de Deus. Então a Bíblia é um livro atual. Tem direito agrário, direito da família. Tem tudo na Bíblia. Ela se atualiza no tempo e no espaço. Porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo e não pela vontade humana. O homem foi apenas um canal por onde a vontade de Deus passou. Então, isso é a verdade sumária. Glória a Deus. Meu reverendo, que alegria, que bênção enriquecedor demais, demais, demais. Vamos lá. Muito obrigado, pastor. Estou muito feliz em ter estado com o senhor. Falei no início, repito, da minha alegria, do meu respeito, da minha honra. Obrigado. Em relação à sua vida, seu ministério, sua história, sua casa. Que Deus abençoe poderosamente. Fale de novo do curso, por favor, pastor Napoleão. E aí a gente... Alguém perguntou. Alguém perguntou, pastor Josué, para eu dar novamente o site. www.pastornapoleãofalcão.com.br www.pastornapoleãofalcão.com.br. Vá lá, faça a sua assinatura. Olha, 7 prestação de R$11. 7 vezes no cartão de R$11. 35 aulas. 7 vezes no cartão de R$11 ou no boleto bancário. Vá lá, faça a sua inscrição. Eu lhe mando um lindo certificado. Maravilha. Pastor, muito obrigado por o senhor estar com a gente. Enriquecer muito essa multidão. Essa live vai ficar salva, tá bem? O Instagram, inclusive, mudou aí a regra, parece que não está salvando no Stories, então ela vai ficar salva como IGVT. Qualquer um vai poder entrar lá e assistir essa ministração, sendo ricamente abençoado. Eu quero lhe agradecer, saudações à pastora Virgínia, com o nosso carinho. Obrigado. Viu? E muito obrigado por o senhor estar com a gente aqui. Se o senhor quiser saudar o pessoal, fique à vontade. Muito obrigado. Paz do Senhor para todos os irmãos. Um beijo para você, meu filho, seu coração. Obrigado, saudação à sua família e à igreja que está nos seus cuidados pastorais aí na linda Feira de Santana. Muito obrigado. Ótima noite para todos. Ótima noite, meu pastor. Deus abençoe. Vá em paz e bom descanso. Obrigado. Gente, 23h15 eu volto para a nossa live de oração, tá? A partir de hoje, mais cedo, 23h15. Coisa linda, extraordinário, você recebeu. Eu vou reativar aqui os comentários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Deu para fazer algumas perguntas aí que vocês... Deu para compartilhar com o pastor Napoleão algumas perguntas que vocês fizeram. Eu espero que tenha sido mais do que satisfatório para o seu coração, para a sua alma. Pastor Roger Medeiros, muito obrigado, meu amigo. Deus guarde a sua vida. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Napoleão Falcão, em nome de Jesus. Daqui a 1 hora, já são 22h20, daqui a 55 minutos, a gente volta com a nossa live de oração, clamando pelo Brasil, pelo mundo, que a bênção de Deus continue sobre nós.